Fala galera! Talvez esse seja um dos vídeos mais controversos que eu já trouxe aqui para o canal. Porque uma coisa é o público se sentir impactado por um filme, seja pela violência, pelo gore ou por cenas bizarras. Mas outra, bem diferente, é quando alguém perde o controle completamente por causa do que viu na tela, quando uma cena, uma imagem desperta algo tão profundo que provoca surtos, histeria e até colapso mental. E segundo registros históricos, um misterioso filme francês do século XIX, chamado A Fúria do Demônio, teria causado essas reações extremas. Será mesmo que isso é possível? É o que nós vamos descobrir no Horror.doc, que começa agora. Antes de tudo, um aviso de gatilho. Neste vídeo, vamos tocar num assunto que mistura história do cinema, ocultismo e pânico coletivo. Óbvio que, por conta das regras da plataforma, não exibirei nenhuma imagem chocante. Porém, se você é uma pessoa que se impressiona fácil, recomendo que você não assista ao programa. Prossiga por sua conta e risco, ok? A Fúria do Demônio, La Rage du Démon, é o título de um curta-metragem francês, exibido pela primeira vez no final do século XIX, que teria sido responsável por causar episódios de insanidade coletiva, tumultos e até mortes nas salas de projeção. La Rage du Démon é também o título de um documentário de 2016, dirigido pelo francês Fabien Delage, que se propõe a investigar a origem e o paradeiro dessa obra amaldiçoada. O resultado é um relato minucioso, que mistura entrevistas, depoimentos de especialistas, cineastas, críticos e documentos históricos. Isso mesmo que você ouviu. O doc escarafunchou bastante e encontrou registros, jornais, arquivos de época que comprovam não só a existência desse curta perdido, quanto todo o bafafá que ele causou naquele período. Segundo o documentário, A Fúria do Demônio teria sido exibido pela primeira vez em 1897, em Paris, para uma plateia de curiosos fascinados com a nova invenção dos irmãos Lumière. A sessão, porém, terminou em caos, gritos, desmaios, brigas e relatos de histeria coletiva. Um espectador teria arrancado os próprios cabelos antes de desmaiar. Testemunhas afirmam que algumas pessoas jamais voltaram a ser as mesmas depois daquela noite. E o mais intrigante, a autoria da obra teria sido atribuída a ninguém menos que Georges Méliès, o mago do cinema. Para quem não sabe, Georges Méliès foi um dos pioneiros do cinema fantástico. Um ilusionista que trocou os palcos pelos rolos de película e transformou truques de mágica em efeitos visuais. Viagem à Lua, de 1902, é provavelmente sua criação mais famosa, aquele icônico rosto da Lua atingido por um foguete. Mas antes disso, Méliès já experimentava com luzes, sombras e sobreposições que pareciam sobrenaturais. Ele foi o primeiro a fazer demônios dançarem na tela, a multiplicar corpos e fazer fantasmas surgirem do nada. Em 1913, por conta de problemas financeiros que se agravaram nos anos seguintes, em decorrência da Primeira Guerra Mundial, Méliès parou de fazer filmes. Ou melhor, parou de exibi-los em público, e muitas das suas obras, de fato, se perderam, foram sendo descobertas muitos anos depois. Segundo o documentário, uma das experiências de Méliès teria ido longe demais. Um curta-metragem rodado em segredo, usando técnicas experimentais e, possivelmente, imagens de rituais ocultistas. Embora abra a possibilidade de que A Fúria do Demônio possa ter sido realizado por algum dos muitos copiadores de Méliès, o doc traz um importante depoimento de Pauline Méliès, descendente da família Méliès. A moça fala com um misto de orgulho e desconforto sobre o suposto envolvimento do tataravô dela com ocultismo. Reza a lenda que Méliès teria se associado a um tal de Victor Sicarius, um poderoso necromante, e os dois realizaram juntos alguns projetos.
A convivência não durou muito, visto que Sicários tinha ideias mórbidas com as quais Méliès não concordava. De início, as reações exageradas do público, vamos chamar assim, fizeram pensar duas coisas. Primeiro, que o marketing negativo para filmes de horror vem sendo utilizado com bons resultados desde o final do século XIX. E segundo, que o cinema naquele período ainda era uma novidade assustadora. Ele foi inventado pelos Lumière em 1895, 2 anos depois. O público ainda estava maravilhado, encantado com as imagens em movimento. Não há relatos de que a exibição de A Chegada de um Trem à Estação fez pessoas saírem correndo da sala de cinema com medo de serem atropeladas? Então, por que outro filme daquela época não seria capaz de fazer o mesmo, fazer as pessoas surtarem, perderem a sanidade, ainda que momentaneamente? O contexto histórico dá força à lenda. Naquela época, a França também vivia uma efervescência espiritualista, sessões de hipnose, seitas, médiuns e charlatões que afirmavam dialogar com o além estavam na moda. E essa combinação perigosa entre arte, ciência e desconhecido meio que se tornou propícia para fazer de A Fúria do Demônio o filme-evento do século XIX. Durante décadas, a obra foi considerada perdida, até que em 2012, uma lata de filme sem identificação foi encontrada em um depósito nos arredores de Paris. Adivinha a obra que estava dentro? E é aí que as coisas ficam cabulosas. A película foi restaurada e adquirida por um colecionador norte-americano chamado Edgar Wallace. Um sujeito bem relacionado na indústria cinematográfica, cheio de amigos importantes. E naquele mesmo ano, 2012, Wallace tratou de promover uma exibição especial para convidados muito especiais em um museu de Paris. O convite não entregava o nome do filme, apenas informava se tratar de uma obra raríssima de 1897 que havia sido perdida. E sabe o que aconteceu nesse evento? Pessoas em transe, ataques de fúria, confusão mental. Um homem sofreu um ataque cardíaco, bombeiros, ambulâncias foram chamadas e o Edgar Wallace acabou sendo preso, responsabilizado pela baderna. E o rolo de filme que é bom, nada, desapareceu, deixando as autoridades intrigadas. Começou-se um burburinho sobre o ocorrido e as teorias foram surgindo. Especialistas em ótica discorreram sobre padrões de luz que poderiam provocar alucinações visuais. Outros sugeriram que certos cortes rápidos e contrastes exagerados poderiam afetar o sistema nervoso de quem assiste, algo que lembraria crises epilépticas. Um esoterista metido a estudioso levantou a teoria de um agente patogênico, um vírus, uma bactéria, poderia ter contaminado o rolo do filme. E houve também quem dissesse que símbolos esotéricos foram inseridos nos frames como mensagem subliminar e eles atuavam como um gatilho hipnótico. Quanto mais o diretor Fabien Delage busca por explicações racionais, mais sobrenatural tudo parece. O seu documentário nunca impõe a verdade, mas também nunca deixa margem para a dúvida. O tom das entrevistas, a precisão dos detalhes, os documentos mostrados na tela, tudo parece absolutamente autêntico. E é essa autenticidade que torna a história tão perturbadora, porque se tudo isso realmente aconteceu, o cinema talvez tenha criado algo que jamais deveria existir. La Rage du Démon é uma obra que impressiona e foi por isso que eu fiz questão de abrir o vídeo com um aviso de gatilho. Você já assistiu Antrum, A Cova do Demônio, que eu comentei no quadro baseado em fatos? O filme considerado o mais perigoso de todos os tempos, que era capaz de levar à morte quem o assistisse? Então, assim como Antrum, A Fúria do Demônio, também é um documentário falso. Tudo que eu contei aqui é
balela, pode respirar aliviado. Fabiano Delage construiu toda essa narrativa como um experimento metalinguístico sobre o poder da imagem e sobre o quanto somos vulneráveis à sugestão. A farsa é muito bem orquestrada, envolvente, convincente. E para que mais pessoas caiam também na pegadinha, peço a você que, encarecidamente, não entregue esse plot twist nos comentários do vídeo. Aliás, faz melhor. Escreve alguma bobagem aí, dizendo que você ficou impressionado, impressionada, que sentiu calor, náuseas ou coisa parecida. Vamos ver como a galera reage. Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto e me seguir nas minhas outras redes sociais. Tchau e até a próxima!